Aquilo que você chama de azar, eu chamo de reprogramação mental. Aquilo que você chama de dedo podre para homens, eu chamo de lealdade genealógica. Fica comigo até o final que eu vou provar para você que toda a sua falta de resultado no amor e na vida financeira tem uma causa e uma origem. E eu chamo isso de sintomas. Você vai entender quais são os fatores neurológico e emocional que está trazendo o dano na sua vida amorosa e financeira. Bora avançar? Olha que interessante isso daqui. Eu sou especialista nas 5 feridas emocionais: rejeição, abandono, traição, injustiça e humilhação. Às vezes a sua vida financeira fica travada, não é por falta de oportunidade. É porque você tem feridas emocionais. E essas feridas emocionais, elas estão afetando tanto a sua vida financeira quanto a sua vida amorosa. São 5 feridas emocionais que traz o dano para nossa vida: rejeição, abandono, traição, injustiça e humilhação. Então hoje nós vamos falar com base de padrões de comportamento com essas feridas. Por exemplo, essas feridas, elas são responsáveis por todo esse dano que eu acabei de falar. Mas quando elas não são curadas, ela gera padrões inconscientes. A nossa vida, ela é regida por padrão inconsciente. Por isso que procrastinação não é preguiça. Procrastinação é ferida. Por isso que repetidamente atrai relacionamento abusivo. Tem gente que fala assim: eu tenho o dedo podre para macho. Não, tu não tem o dedo podre para homem. Para começar, Deus não fez ninguém com o dedo podre. Você tem uma reprogramação mental, um padrão de lealdade inconsciente, porque nenhuma mulher da sua família ou nenhum homem do seu sistema familiar foi feliz no amor. E o nosso cérebro, ele é muito leal àquilo que ele acredita. Ele é eletromagnético, ou seja, ele é uma força quântica, ele é uma energia. Para ser mais simples, é como se ele fosse um imã. Então tem aquela famosa frase que diz assim: assim como dentro, assim fora. Ou seja, se você atrai a escassez, é porque a escassez não está do lado de fora. A escassez está do lado de dentro. Se você atrai relacionamentos abusivos, tóxicos, é porque a sua crença de não merecimento de relacionamento bom e saudável não existe. É porque o dedo podre, o famoso dedo podre que não existe, está do lado de dentro. Como um padrão neurológico. Olha lá, a Thaís é muito inteligente. Parabéns, eu gosto disso. Eu gosto de gente assim, de atitude. Olha o que ela pergunta para mim. Como reprogramar? Como desprogramar o cérebro? Perfeito. Primeiro, a gente só vai poder combater aquilo que é sabido. Como assim, Cleide? Quando não existe clareza aqui dentro, o seu cérebro vai manter ativo o padrão inconsciente. Não porque ele quer te fazer mal. É porque ele é leal àquilo que ele acredita. O cérebro, ele não é seu amigo. Ele só é seu amigo quando você se libertar das feridas emocionais. Por quê? Porque enquanto você não se liberta dessas feridas, ele quer economizar energia. Ele é como se fosse um órgão passivo aqui, uma passividade. E ele só vai entregar para você só 2 coisas. Eu ensino isso daqui no curso do Cura da Ferida Emocional e no meu protocolo terapêutico. O seu cérebro, ele é um órgão passivo. Ele tá aqui, Ele só tem 2 coisas para entregar para você: o seu passado, as suas experiências infantis do passado e aquilo que você herdou. Agora tem uma chave aqui, Você é a sua experiência infantil do seu passado? Você é o que você herdou biologicamente do seu sistema? Não. Mas é a única coisa que ele vai te entregar. Por que nós repetimos um padrão? Repetidamente a gente faz a mesma coisa. Porque o nosso cérebro está automatizado, programado para te entregar mais do mesmo. Ou seja, aquilo que está dentro de você. Então agora eu vou entrar na pergunta da minha querida. Como que é o nome dela? A Thaís. E como reprogramar? Primeiro passo é você entender
quais são os padrões de comportamento que está trazendo o dano para sua vida. E aqui nessa aula eu vou te ensinar os padrões de comportamento. Então, quando a gente entende, por exemplo, eu tinha a ferida da rejeição. Tenho, né? Porque constantemente eu vou ter que trabalhar isso daqui. Eu tenho a ferida da rejeição. Então, eu me senti rejeitada lá na infância. A rejeição vem desde o ventre, tá, gente? Ó, por que eu tenho a ferida da rejeição? Porque todas as vezes que a minha mãe engravidava, ela chorava. E não era de felicidade. Ela chorava de tristeza porque ela não queria ser mãe. Ainda para piorar, na minha na gestação dela, que ela estava gestante de mim, veio duas de uma vez só. 2 mulheres. Eu e minha irmã. Para piorar, veio 2 bebês. Aí que ela surtou. Ela não queria ser mãe, ela chorava. Então, você acha que aquele impacto emocional dela, não querer ser mãe, não impactou eu? Lógico que impactou. Existe até uma vertente que fala sobre isso, de trauma ultrauterino. Não é ultra, é intrauterino. Ou seja, nós recebemos toda a carga de emoção do ventre da nossa mãe. Então, eu nasci com a ferida da rejeição. Fato. Então, o que eu fazia? Quando tinha um ambiente desafiador. Já estou entregando a aula aqui, gente. Quando tinha um ambiente desafiador aqui, eu fugia. Não era a vida que me rejeitava. Era eu que rejeitava a vida porque eu me sentia burra, pequena, incapaz. E por conta disso existe um bloqueio chamado inflexibilidade cognitiva. Ó. Inflexibilidade cognitiva é quando o cérebro, por medo dos abusos, estou falando da minha história, dos abusos, do contexto familiar, da rejeição, dos maus tratos, por abuso, eu me recusava a aprender. Então, esse bloqueio, inflexibilidade cognitiva, eu me afastava da minha parte intelectual e cognitiva. Daí, na escola, eu não dava rendimento. Segundo a professora, não eu, porque eu nunca me achei burra, mas segundo a professora, porque eu não dava rendimento aqui, ó, na parte cognitiva, eu era burra, eu era incapaz. Então, o que eu fazia? Quando tinha um ambiente desafiador, que na minha mente, eu achava que eu não ia dar conta, eu fugia de ambiente desafiador. Daí, logo, eu rejeitava esses ambientes com medo de ser rejeitada. Tá fazendo sentido? Gente, tá pegando aqui? Ó, top, o Thiago falou. A Thaís, ok. Então, bora lá. Falei da rejeição. A rejeição, você vai rejeitar ambientes desafiador. E a ferida do abandono? A ferida do abandono, ó, a rejeição, você vai ser aquela mulher inflexível. Vai ter dificuldade de receber comando, de entrar em ambientes desafiador, você vai se sentir incapaz, você vai rejeitar a vida, você vai ter uma crença de não merecimento, ó lá. Ó, a Glécia falou que tá fazendo muito sentido. E a do abandono? A do abandono é a ferida que mais atrai relacionamentos tóxicos e abusivos, tanto homem quanto mulher. Por quê? Esse indivíduo que tem a ferida do abandono, ó, pega a chave aqui, é um indivíduo que não se sentiu alimentado afetivamente. Ou seja, lá na infância, ele deduziu que a mãe ou o pai abandonou ele. Pode ser abandono mesmo, afetivo, que você não recebeu afeto. Pode ser que você foi abandonado, ficou sendo cuidado sobre terceiros. Ou uma interpretação do bebê. Ele foi muito cedo para a creche e na mente do bebê ele não sabe que ele vai voltar para casa. Daí ele vê um monte de criancinha lá, ele fala assim, a minha mãe tá me abandonando aqui. Meu pai tá me abandonando aqui. Essa criança que tem a ferida do abandono, no inconsciente dela, ela não tá sendo alimentada afetivamente. E na fase adulta? Ela vai ter um comportamento, ó, pega essa chave. Um comportamento na fase adulta psíquico infantil. E qual é esse comportamento psíquico infantil? Esse indivíduo vai se diminuir para caber em ambientes que nem cabe ele. Ele vai, não percebe, ele vai usar a própria dor para manipular o outro, para o outro fazer aquilo que ele quer. Como que ele usa a própria dor? Para manipular o outro, para o outro fazer aquilo que ele quer. Se diminuindo, se fazendo pequeno, aceitando o relacionamento tóxico e abusivo.
Esse indivíduo ele tem uma tendência muito grande de se vitimizar. Ele pega a dor dele, ele deixa ela bem gigante. É um indivíduo que chora com facilidade, que se diminui, que aceita maus tratos. Eu falo que quem tem a ferida do abandono tem uma musculatura ampla. Por que uma musculatura ampla? Para aguentar a pancada. Porque ele prefere os maus tratos do que romper com esse relacionamento aqui, ó, abusivo. Por quê? Porque na mente dele, a dor do abandono é pior do que os maus tratos. E aqui gera o caos. Por isso que muitas mulheres e homens dizem assim: eu tenho azar no amor, eu tenho azar na vida amorosa, eu tenho dedo podre. Você não tem dedo podre, você tem uma ferida emocional que precisa ser tratada, nomeada. A Thaís perguntou como que eu faço. Enquanto você não nomear a sua dor, sinalizar, porque o cérebro ele não corresponde a raciocínio lógico, ele corresponde a símbolo. E no símbolo da mente, você tem que pegar esse símbolo e reprogramar a sua mente. Gente, tá fazendo sentido? Sim ou não? Escreve aqui pra mim. Sim ou não? Escreve, olha lá. A Thaís falou ferida aberta, né? Ferida aberta. Olha lá, sim. A Glécia falou assim, então aqui eu já entreguei 2 feridas, vamos entrar no conteúdo, só deu uma pincelada. Ó que forte isso daqui, ó. As feridas emocionais, quando não curadas, geram padrões inconscientes que sabotam a sua identidade divina. Existem 2 identidades, eu ensino isso daqui. Gente, tem uma galera bem legal aqui, me ajuda aqui compartilhando esse conteúdo e me seguindo. Porque se vocês não compartilharem, não me seguir, vocês vão me perder aqui. E outra, segunda, quarta e sexta, às 11 horas, eu tô aqui, trazendo aula para vocês. Ó que forte isso daqui, me ajuda aqui. Se vocês me ajudarem, eu consigo permanecer por mais tempo aqui. Olha que forte. Então, essas feridas que não foram curadas vão gerar padrões inconscientes que sabotam a sua identidade e seu relacionamento. Aqui, eu costumo dizer assim, ó, através do meu método, do meu curso, eu ensino isso. Existem 2 identidades dentro de nós, duas. A identidade da alma. O que é a identidade da alma? É o núcleo das emoções. Obrigado, Giovana, pela rosinha. A identidade da alma é o núcleo das emoções. É a moradia das sensações. É aqui que moram as feridas. As feridas emocionais moram na sua alma. A sua alma que está ferida. E a sua alma ferida transmite emoções, sensações para o seu cérebro. Então, a identidade da alma e a identidade do espírito. A identidade da alma é que passa para informações para o seu cérebro. Por isso que o salmista disse assim, ó. Salmista não. Quem que disse isso foi Davi. Davi disse assim: por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus. Ele estava conversando. Ele nem sabia que ele estava fazendo um exercício terapêutico. Ele estava conversando com a sua alma. Ou seja, ele estava sinalizando, olha que lindo. Ele estava sinalizando para o seu corpo. Então, pegue. Isso, perfeito, Thaís. Tem que buscar. Obrigado. Quem acionou o Super Heart, doces estação. Tem que trabalhar a parte espiritual e emocional. E é isso que eu ensino no meu método. É exatamente isso que eu ensino no meu método. Então, a identidade da alma, núcleo das emoções. A identidade verdadeira, a sua, você quer saber? É a sua identidade divina. A sua identidade do espírito. Aqui, se você acessar ela, se livrando dos bloqueios emocionais, entendendo as feridas emocionais da sua alma, se você acessar essa identidade, você achou um pote de ouro. Por quê? Porque as escrituras dizem assim que Deus colocou em potes de barro um tesouro escondido. Esse tesouro escondido é quem você é no seu espírito. Você é alguém cheio de habilidade, dom, talento, competência. E Deus te fez para transbordar na vida das pessoas. Ó, o que a Giovana... Obrigado, Cestas e Doces. Deus abençoe. Coloca aqui seu nome. Então, vamos lá. Vamos lá.
Então, o que a gente trata aqui? Nós tratamos a sua alma ferida e trazemos identidade para você. A identidade que você tem que acessar é a identidade dessa mulher poderosa e desse homem poderoso. Então, ó, essas feridas que foram formadas lá na sua infância geraram, pega aqui, vínculo com os pais, foram gerados com os pais ou cuidador, que manifestaram medo, ou seja, essas feridas manifestaram medo na fase adulta e também autossabotagem, controle, perfeccionismo e carência afetiva. Pega isso daqui. Toda autossabotagem esconde uma ferida. Todo controle excessivo, cadê meu controle? Aqui, ó. Todo controle excessivo esconde uma ferida, principalmente ferida da traição. Quem é perfeccionista, escreve aqui. Você começou a fazer, faz tempo que eu tô fazendo minhas lives, eu fazia todo dia. Coloca aqui seu nome, Doces Estações. Só que antes eu fazia essa aula todo dia, agora eu faço segunda, terça e quarta. Hoje é seu primeiro dia aqui, coloca aqui. Então, ó, quem aqui que é? Quem que é que vive sabotando, trabalhando com autossabotagem? Coloca eu. Quem aqui vive trabalhando com controle excessivo? Coloca eu. Quem aqui que é perfeccionismo? Gente, pega essa chave. Primeiro dia, seja muito bem-vindo quem tá comigo é primeiro dia aqui. Quem é perfeccionista é ferido ou ferida. Porque o perfeccionismo tem a ferida da rejeição aqui, ó. Ele coloca uma autoexigência exacerbada, porque a mente, ó, tá com dor. Então ele coloca um exagero de perfeição, só que ele não consegue seguir esse padrão, porque é um padrão dele, de um nível elevado, de alguém que cobrou dele lá na infância. A mãe ou o pai. Falou assim, pegou, ó, gente, eu gosto de uma aula bem didática. Quando você foi criança que a sua mãe falou assim, menina tola, menina burra, não faz nada direito, daqui que eu faço. Vai lá, toma a tarefa da sua mão e faz. Porque ela é adulta, ela tem destreza para fazer a tarefa. E você, como é criança, você fazia do jeito que você podia e do jeito que dava. Então, essa mãe exigente exigiu de você algo que você não conseguia entregar. Aqui entra o perfeccionismo. Daí, quando entra o perfeccionismo, por causa de uma ferida, entra também a procrastinação. Então, todo procrastinador, ele é um perfeccionista, de alguém que carrega uma ferida, que joga lá para cima um nível elevado de perfeição, que ele não dá conta. Como ele não dá conta, ele vai fugir. Por quê? Porque é melhor procrastinar do que no inconsciente dele, porque ele não vai conseguir entregar uma demanda perfeita. Então, a carência afetiva também tem um fator. Ó, foi a Thaís que perguntou como que faz para reprogramar a nossa mente. Olha que forte isso daqui, ó. Reconhecer essas feridas. Obrigado pela florzinha, minha querida. Reconhecer essas feridas é o primeiro passo para a cura emocional e espiritual. Então, para ter uma restauração, é preciso você entender quais são os fatores emocionais que está trazendo esse caos. Eu já falei que são as 5 feridas. Essas feridas são feridas que, quando não curadas, gera padrões inconscientes. Acabei de ler isso daqui. Ó, então, essa ferida, eu vou trazer para vocês. Eu trabalho dentro do meu método mostrando que existem 3 padrões de comportamento. O padrão anulativa, o padrão controlador e o padrão vingador, de vingança mesmo. Pega a chave. Só existe vingança onde teve muito amor envolvido. Um amor não correspondido. Todo mundo tem. Não vem falar que você é a coisinha mais boazinha do mundo, que não é. Pisa no seu calo para você ver. Te engana e te trai para ver se você não quer se vingar. Então, só existe vingança nesse tema. Então, vamos trazer o padrão anulativo com base nas 5 feridas emocionais. Ó. Esse padrão anulativo, ele é de uma dependência emocional que é expressada através de um arquétipo. O que é um arquétipo? É um filtro mental. Ó, eu tenho a ferida do abandono. Para eu suportar a ferida do abandono, eu vou vestir uma máscara. Essa máscara é um padrão defensivo.
de um padrão de comportamento com base na ferida. E essa ferida vai trazer um padrão de comportamento vitimista. O indivíduo se anula, se diminui para chamar a atenção, para receber cuidados, mas isso daqui é um grito de socorro de alguém que tem a dor da ferida do abandono. Tá fazendo sentido, gente? Essa ferida silenciosa faz você se colocar como vítima, esperando que o outro veja, esperando que alguém venha te salvar. Ou seja, você está sinalizando inconscientemente, ó, o padrão psíquico infantil que eu falei, ó, me ame, me acolha. Então esse indivíduo ele tem uma carência afetiva exacerbada. Obrigado, Thaís. Obrigado. Então esse indivíduo ele tem uma carência afetiva exacerbada. Olha que forte isso daqui. E esse indivíduo ele tem uma dependência que nasceu da ferida de quem foi, ó, rejeitado ou abandonado lá na infância. Faz com que a pessoa busque, ó, pega a chave, busque aprovação, proteção constante, mas ao mesmo tempo te mantém a um estado infantilizado, incapaz de se afirmar como adulto na vida. Coloca amor nas minhas palavras. Quem tem a ferida da rejeição e do abandono é um indivíduo que mais vai ter dificuldade de prosperar. Por quê? Porque ele vai se colocar na vida isso daqui, ó. Ele vai buscar aprovação, proteção constante. Por isso que ele vai ter um estado psíquico infantil, infantilizado. E esse indivíduo, ele vai ter dificuldade de se afirmar como adulta. Por quê? Porque o padrão psíquico infantil é de alguém que quer receber alimento. Então ele vai achar que alguém vai vir salvar ele. Me dá amor, me dá afeto, me dá proteção, me dá acolhimento. Mas é criança que pede isso, não é adulto. Por isso que eu uso aquela frase famosa no meu curso. Adultos fazem dinheiro, criança pede. E quando você está nesse padrão psíquico, além de você não fazer dinheiro, você vai atrair relacionamentos tóxicos e abusivos. Tá fazendo sentido, gente? Escreve aqui para mim. Então, esse padrão é da dependência emocional anulativa, que tem a ferida da rejeição e do abandono, que traz, resumindo, que traz um estado infantilizado psíquico, que é o padrão da dependência emocional anulativa. Ah lá, a Rosa tá falando que faz sentido. Aqui, ó, deixa eu ver o que a minha querida colocou. Olha que forte. 2 vezes na infância tomei veneno de rato, pois me sentia desprezada pela minha mãe. Nossa, Thaís, você é um milagre. E você sobreviveu. Desde criança você já tinha essa tendência suicida? Você tem que tratar o seu emocional. Ó, você queria tanto amor que você não recebia, você preferia morrer do que ficar esperando esse amor que nunca veio. Tem que tratar isso aqui urgente, minha filha. Urgente. Aqui, ó, a Rosinha. Meu esposo sofre em questão de não ter reconhecimentos. Seu verdadeiro pai e sua mãe esconde até hoje. Ah, entendi. Gente, pega isso daqui. O território da infância é um território que você vai pisar a vida inteira. Aqui, não existe amadurecimento de idade, eu falo. Por quê? Porque é um território que eu vou pisar a vida inteira. E se eu não nomear as minhas feridas emocionais, é ela que vai nortear a minha vida. Então a gente não vive por aquilo que a gente é. Nós vivemos por aquilo que nos dói. Por isso que o território da infância é um território que você pisa a vida inteira, com comportamento psíquico infantil, o cérebro tentando te ajudar, sinalizando. Existe a doença sintossomática, vai somatizando. Por isso que é importante você introduzir saúde mental, porque senão você vai viver inconsciente, achando que você nasceu para sofrer. Você não nasceu para sofrer.
A Bíblia diz que o melhor dessa terra tem que correr atrás de você para te alcançar. Ó, como que alguém vai te alcançar? Se você estiver andando. Tá fazendo sentido, gente? Tá fazendo sentido? Sim ou não? Ó, agora eu vou trazer aqui o padrão de... Hoje só vai dar para mim falar dos padrões. Amanhã não. Quarta-feira eu vou falar sobre as feridas. Aqui eu só tô pincelando os padrões de comportamento. Na quarta-feira eu vou entrar com passo a passo, mostrando, ó, desenhado como que é o padrão da ferida da rejeição, do abandono, da traição. Ah lá. Mas é verdade, Rosinha. Tem necessidade de elogio. Quem tem necessidade de elogio vai viver como um serviçal, se colocando para servir os outros, para receber afeto, carinho, validação. Por isso que atrai relacionamentos tóxicos e abusivos. E isso mesmo, Iraci. Quando a gente... Ela perguntou aqui. Quando você entra nesse território para descobrir quais são as feridas emocionais, os seus padrões de comportamento, automaticamente você vai entrar com a cura. E é exatamente isso que eu ensino. A fibromialgia é excesso de feridas emocionais, tá? O corpo sinalizando a dor emocional. Eu ensino exatamente isso no curso, o Cura da Ferida Emocional. Lá tem um passo a passo de todas as feridas emocionais, os padrões de comportamento. Tem que fazer, você tem que investigar as suas feridas para poder se livrar das dores, dos padrões de comportamento. A fibromialgia, você vai ter dores no corpo todo. Por causa da, ó, ela até sabe, por conta da rejeição. Renata, se você quiser... Gente, o meu curso tá com valor excelente, tá? 12 vezes de R$35,89. Você compra esse curso, ele é seu. Você vai mapear suas feridas emocionais. Lá dentro tem um exercício terapêutico. 3 exercícios, aliás, 4. Tem um exercício da voz compulsiva. Quem aqui já percebeu que tem uma vozinha na sua cabeça se comunicando com você? Fica tranquila, você não tá louco, você não tá louca. Existe uma vozinha na sua cabeça. Existe uma vozinha na sua cabeça. Essa voz, ela parece até uma voz intuitiva. Parece você. É uma voz de comando, ó. De comando. Só que essa voz, ela te massacra aqui na mente. Falando que você não é boa o suficiente, que você não dá conta, que você não merece isso, aquilo, te denegrindo. Essa voz compulsiva, ela é uma voz que está gerenciando você, mas ela é uma voz que está consultando a ferida. Ah lá, a Gisele Benventura, vou até anotar aqui, ela quer meu curso. Cadê a Joyce? A Joyce tá aí? Se ela tiver aí... Gente, quem quiser meu curso, vai lá no meu direct. Ele tá com preço promocional. Ó, essa voz compulsiva, tem um exercício da voz compulsiva. Essa voz compulsiva, ela gerencia você. E quem que tá no comando dessa voz? A sua dor, a sua crença. Eu posso fazer um certificado. Você que gostaria de ter um certificado do curso? Eu faço um certificado com certificação. Só que daí eu só vou mandar a certificação quem adquirir o curso vir lá no meu WhatsApp, no meu direct. Porque na plataforma não tem a certificação. Só se eu fizer uma certificação e subir lá na plataforma. Mas se você faz questão de uma certificação, eu gero uma certificação para vocês, tá? Ó, que forte isso daqui. Da dependência emocional. Ó, vamos recapitular. Eu só vou poder entregar isso aqui, a última, a dependência controladora. Com base... É forte mesmo. Esse treinamento de cura, perfeito, é um treinamento de cura. É um treinamento literalmente. Gente, eu era toda sequelada por causa de feridas emocionais. Eu não dava, eu procrastinava, eu não tinha resultado financeiro, a vida amorosa toda destruída.
Gente, eu atuo na área da saúde mental. Eu mapeei essas feridas no meu consultório. Eu tenho propriedade para falar delas. Ó, ter um casamento com um homem mais velho, às vezes você está buscando a figura paterna que quer cuidar de você. Homem mais velho, muito mais velho, pode ser uma inclinação natural sua, mas pode ser que você está buscando cuidado, um zelo de alguém para trazer a figura paterna. Ó, vamos lá. Tô gostando de vocês hoje. Vocês estão interagindo comigo. Isso é muito bom. Bom dia, Pérola. Saúde mental bem detalhada. Gente, vocês não têm noção como que esse curso tá maravilhoso. Ele é desenhado. Aqui eu só tô pincelando para vocês. Vem quarta-feira que eu vou trazer mais um pouquinho do conteúdo do curso. Nesse curso você tem os slides, tem uns slides diagramados, ou seja, você vai ver na íntegra eu ministrando o curso e o slide. É impossível. É impossível você não entender qual ferida que está trazendo o dano para você. Porque é um mapeamento das suas feridas emocionais. Ó, vou entrar no último da dependência emocional controladora. Ó, quem que vai querer o curso 12 vezes de R$ 35,89? Vai lá no meu direct. É impossível você não identificar o padrão que está trazendo. Dores emocionais, física, no relacionamento amoroso. Lá tem um mapeamento da árvore genealógica, ó. Literalmente, o mapeamento da árvore genealógica com aplicação do exercício. Você vai descobrir no mapeamento da árvore genealógica a causa e a origem dos sintomas. Você vai descobrir, através de um passo a passo do mapeamento, quais são os fatores emocionais que está trazendo repetição de padrão na vida financeira, amorosa. Tem pessoas que ela não vai romper no mundo dos negócios por causa de uma ferida emocional. Gente, você acha justo? Ó, a ciência diz, que nós herdamos de 3 a 4 gerações de padrões de comportamento. O que é? A Bíblia também diz. A Bíblia diz, eu, Senhor teu Deus, visito de 3 a 4 gerações daqueles que me rejeitam, me aborrecem. A Bíblia está dizendo que Deus visita para quê? Deus não visita para te castigar. Visita para observar se você está rompendo ou repetindo. Ou você rompe ou você repete. 2R que eu ensino lá no meu curso. Ou você rompe ou você repete. Qual é o legado que você quer deixar? O legado de alguém que rompeu ou repetiu? E o pior, se você não curar em você, você transmite para as próximas gerações. Por que eu quis trabalhar com isso? Porque eu era uma pessoa ferida que vivia ferindo os outros e transmitia a ferida para as minhas próximas gerações. O que eu resolvi? Curar e transmitir a cura. Porque a ciência está dizendo que nós passamos padrões de comportamento e pensamento. Na minha célula tem informações. Existe o pensamento sistêmico, um pensamento epigenético. O que é epigenético? O termo epigenético é sobre e acima. Só que a ciência está dizendo, o termo epigenético significa ligar e desligar. Ou seja, quando eu introduzo um comportamento intencional e assertivo, eu ligo e desligo. No meu caso, eu desliguei todo o padrão geracional herdado de escassez, de feridas emocionais. Você não é refém, você pode desligar. A própria ciência te respalda com base nisso e as escrituras sagradas também. Você só é refém se você estiver preso aqui na mente sem saber qual é a ferida. Ah lá, ó, que forte. Fiz isso, desliguei em nome de Jesus. Perfeito. Agora você tem que entender qual é o padrão de comportamento para esse desligamento ser efetivo. Porque, veja bem, eu ia na igreja, aplicava princípio, orava, jejuava, mas a minha vida não rompia.
Não era falta de fé. É porque eu ainda tinha padrão de comportamento que precisava ser trabalhado. Então, as pessoas um pouco, elas espiritualizam, pensando que Deus vai fazer tudo por você. Pega isso daqui e coloca amor nas minhas palavras. Deus já fez tudo por você. Ele enviou Jesus na cruz do Calvário para você ser livre. Agora você tem que descobrir qual é a prisão, o cárcere mental que você tá presa lá, ó. Então Deus não vai fazer tudo por você, porque Ele já fez. Agora, fazer um mapeamento para descobrir qual é a ferida emocional que está trazendo o bloqueio, a trava, o medo. Aqui entra a saúde mental, gente. Porque a mesma mente, ó, que herdou o padrão de comportamento, pensamento, não é a mesma mente que vai solucionar. É uma mente renovada. E essa mente renovada, através da Bíblia, está lá em Romanos 12:12. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Na ciência, mente renovada é você introduzir uma neuroplasticidade. O que é uma neuroplasticidade? É como se você estivesse introduzindo um novo padrão de comportamento e repetidamente dando estímulos para sua mente abandonar o padrão antigo. Para quê? Para introduzir um novo lifestyle, uma nova mudança de mente, uma metanoia. Tá fazendo sentido, gente? Sim ou não? Eu perdoei e fiquei leve. E tirou um peso perfeito. É verdade, ó, a chave também é o perdão, gente. Vamos continuar aqui. Vou entregar só essa parte aqui, gente, que eu já tô 48 minutos com vocês. Ah lá, tá fazendo sentido. Quem que vai vir aqui quarta-feira, 11 horas da manhã, para dar continuidade a essa aula comigo? Novo estilo de vida, tratamentos emocionais, perfeito. Quem que vai? Coloca eu, isso mesmo, Thaís. Quem que vai vir aqui para dar continuidade nessa aula? Coloca eu. Eu, ó, Thaís colocou eu, a Iraci colocou eu. Quem mais? Quem mais? Coloca eu. Ó, eu vou trazer outro padrão. Lembra que eu entreguei o padrão anulativo, agora o padrão controlador. O padrão controlador, gente, é de quem tem a ferida da traição. Tô gostando muito desse horário. Que bom. Tem gente que não gosta, porque é um horário ruim. Ó, quem é controlador aqui, ó, coloca eu. Eu era controladora. Eu sou um pouco. Quem tem a ferida do abandono não, da traição, é um indivíduo controlador. Segundo Freud, dentro do complexo de Édipo, quando é sempre essa ferida com o sexo oposto. A menina com o pai, o menino com a mãe. Tá? Mas é a mesma regrinha de comportamento. Como o meu público maior aqui é mulher, vou falar como se fosse só para mulher, mas é a mesma coisa. Então, dentro do complexo de Édipo, essa ferida da traição é quando a menina não foi escolhida pelo pai. O primeiro amor da menina, o primeiro amor do menino é o sexo oposto. O menino, o primeiro amor dele é a mãe. O primeiro amor da menina é o pai. Só que quando esse pai, pega essa chave, é a última parte da aula. Quando esse pai não teve uma Perfeito, Thaís. Tap na telinha, gente. Quem que pode me ajudar? Quando a menina não teve uma representação saudável de um pai que validou, escolheu, protegeu, elegeu essa menina como o amor da vida dele. Essa menina que não se sentiu escolhida, protegida, acolhida pelo pai, ela se sentiu traída. A mesma coisa com o menino. Quando essa menina se sentiu traída, é tudo um comportamento psíquico inconsciente, tá, gente? Porque ela não foi escolhida, protegida, validada, acolhida pelo pai. Essa menina já tem percepção aqui, tá? Isso aqui se dá com 5, 6 anos, até menos. Tem percepção aqui. Então, essa menina que não se sentiu protegida, acolhida, validada, ela se sentiu traída. Então, a primeira sensação de traição
Veio lá da infância. Quem aqui escreve para mim que sempre acha que alguém vai enganar, que alguém vai trair, ou que sempre tem alguém que te trai, que te engana? Não precisa ser traição amorosa. Por exemplo, um combinado aqui, ó. Eu fiz um combinado com você, coloca eu. Eu fiz um combinado com você. E você não pôde honrar sua palavra com combinado. Você vai se sentir traída. Por exemplo, eu fiz um combinado com a minha amiga. Eu moro em Balneário Camboriú, na praia. Eu falei, amiga, vamos na praia? Vamos. Eu fui. Só que o tempo mudou. Ficou com cara de chuva, meio frio. Daí eu já tava lá na praia. Daí eu liguei pra ela. Cadê ela? Ai, amiga, eu não vou não. Tá frio? Tá chovendo. Vai querer chover, não foi? Ó a sensação brotando aqui dentro de mim. Obrigado, Carla. É Carla? Quem que acionou o Hertz? Carlice. Obrigado, minha querida. Eu liguei pra ela, ela falou, eu não vou, tá frio. Na hora, me deu uma raiva. Puxa vida, eu tô aqui na praia e ela não veio. Eu me senti traída. Quem aqui tem a sensação de traição? Quem aqui tem a sensação de traição sempre? Tem dificuldade de ouvir não? O não pra ela é como se fosse uma traição. Quer controlar tudo, todos. Ah lá, Priscila, sempre eu. Essa pessoa, ela não sabe, mas ela tem uma ferida. E é a ferida da traição, que se deu com o sexo oposto. Olha o comportamento. Comportamento controlador. A dependência emocional do arquétipo, lembra do modelo mental? Arquétipo mental controlador? O indivíduo tenta, ó, pega a chave. Tenta manipular tudo ao seu redor para não sentir de novo a dor lá na infância. Como que tenta controlar? Obrigado, quem acionou aqui, deixa eu ver. Quem que acionou? Obrigado. Ó, esse indivíduo, ele tenta manipular tudo. Ó, como? Com controle. Essa pessoa, ela faz isso para não sentir de novo aquela dor. Que dor? A dor dolorosa da traição. Como que esse indivíduo tenta manipular? Busca controlar as pessoas, os acontecimentos, as situações para não ser ferido e traído ou abandonado. Em outras palavras, essa dependência nasce da ferida da traição ou da injustiça. É como se o controle fosse a única forma de evitar a dor de novo. Só que isso daqui te mantém num padrão repetitivo de dor. Na prática, isso só gera mais medo, desconfiança e sofrimento e controle. Vou trazer um pouquinho do comportamento, daí eu vou finalizar. Do comportamento de quem carrega a controladorinha. Eu sou um pouquinho controladorinha. Aqui, ó, bem pouquinho que eu vou trazer, porque eu já tô com o meu tempo esgotado. Ó, que forte isso daqui, ó. Essa mulher teve apego excessivo ao genitor do sexo oposto, ou seja, do pai. Ela vai ter um comportamento de mulher guerreira. Quem é mulher guerreira aqui? Gente, tira isso do seu vocabulário. Mulher guerreira é a mulher que tem ferida, tá? Que ela vai fazer muito esforço físico, ó. Ela vai atrair um monte de gente folgada, homens infantil, que ela vai ter que bancar esse homem. Por quê? Porque ela é controladora. Essa mulher vai ter dificuldade no comportamento, na esfera sexual, porque toda mulher controladora, além dela não se entregar para ter prazer, ela vai atrair homem fraco, homem pequeno, homem menino. A mesma coisa com os homens também, tá, gente? O homem vai atrair mulher infantilizada, fraca, que não se posiciona, não se cuida. Mesma coisa. Olha lá, a Gisele. Verdade, eu vivi isso tentando controlar por medo de ser abandonada no processo terapêutico. Você já se libertou, minha querida? Ó que forte essa mulher. Essa mulher é a mulher guerreira, poderosa, ó. Ela é rápida, eficaz, prefere fazer tudo sozinha, por isso carrega um mundo nas costas. Para ela é mais importante, ó, exibir a sua força, a sua coragem, muito exigente consigo mesmo, exigente com o outro. O não para ela é um motivo de traição.
A vida para ela é um ringue, mas acaba, verdade, ó, Thaís trouxe algo perfeito aqui, ó. Mas acaba sofrendo em silêncio, verdade, ó. Para ela mostrar sua vulnerabilidade é como se fosse a morte. Gente, pega aqui. Para curar essa mulher aqui, ela tem que mostrar a sua fragilidade. E mostrar a sua fragilidade não é sinônimo de fraqueza. É sinônimo de coragem. Porque para a controladora mostrar a sua fragilidade, aqui, ó. Ó, a rejeição foge, o abandono mostra a sua dor para usar a sua dor como manipulação. A controladora esconde, sofrendo por dentro, mas na pose. Prefere ferir os outros como uma forma de vingança inconsciente do que mostrar a sua fragilidade. Gente, tá fazendo sentido isso daqui? Olha lá, Rosa, fala perfeitinha. Tem tudo a ver. Gente, vamos finalizar. Ó, só consegui entregar os arquétipos da controladora e da vitimista. Tem a outra, a vingadora ainda. Quem que vai vir quarta-feira para dar continuidade nisso daqui? Eu vou dar continuidade onde eu parei. Quem que pode anotar para mim aí? Eu parei no arquétipo controladora. A Thaís falou eu. Quem que vai querer adquirir meu curso? Coloca aqui eu, para eu saber. Tá 12 vezes de R$35. É na plataforma da Quifi, tá, gente? Você não compra comigo. Ah lá, a Araci falou que vai. Vou até anotar aqui. Araci. Tem a Gisele que falou que vai. A Araci. Quem mais? A Gisele falou que vai. Quem mais? A Thaís, você vai querer meu curso? Gente, esse curso tá com preço promocional. 12 vezes de R$35. Quem comprar o meu curso vai ter comigo, pelo WhatsApp, uma atenção especial. Tá lá na plataforma da Quifi. Você vai fazer a sua compra pela plataforma. Esse curso é vitalício, gente. Você comprou ele, ele é seu para sempre. Você vai poder. Então você vai ter que comprar pelo Pix. Não sei como que você pode comprar, minha querida, porque você não compra comigo o curso. Você compra com a plataforma. Olha que forte, você compra esse curso, fica sendo seu para sempre. Você pode passar o acesso para sua família, para quem você quiser. Entendeu? Quem que vai querer comprar esse curso? Quem que vai querer comprar esse curso? Coloca aqui. Quem quiser comprar esse curso, vai lá. O Cura da Ferida Emocional. Quem comprar esse curso, eu vou dar uma atenção especial. Eu vou tirar todas as dúvidas suas pelo WhatsApp. Você vai estudar, ó. Você vai estudar as suas feridas emocionais. Através de um passo a passo. Lá vai ter exercício terapêutico, videoaula, com slides diagramados mostrando os padrões de comportamento que impedem você de ter sucesso no amor e na vida financeira. Pega a chave. Se você não tratar a causa e a origem, que é o sintoma, você vai continuar escassa e atraindo relacionamentos tóxicos e abusivos. Simples assim. Simples assim. Ah lá, Araci, eu preciso. Gente, eu só pude romper depois que eu entrei na área da saúde mental e entendi todos os padrões de comportamento. Até hoje eu tenho momentos desafiadores, mas não é igual antes, que eu me sentia pequena, incapaz, não dava conta. É uma das melhores maneiras de se curar, verdade? Estudando. Estudando. É a única. Presta atenção. O cérebro, o que ele envia para você é composições químicas. Por isso que às vezes espiritualizar não funciona. O cérebro ele envia para você composições químicas com base nas feridas, naquilo que você herdou
e teve de experiência. Tipo, sai daí, você não é boa, você é incapaz. Meu cérebro vivia mandando esses comandos. Por mais que eu orava, jejuava, eu sempre tinha medo. A minha comunicação não era boa, não era assertiva. Eu fugia de ambientes desafiadores. Ó, ferida. Tem pessoas que eu atendo no meu consultório, pessoas que estudou advogado, que tá trabalhando, não desmerecendo a profissão de Uber, tá, gente? Mas imagine você pagar uma carreira caríssima, que é a faculdade de Direito, e você não conseguir desenvolver um bom trabalho, mesmo tendo A ou B, e trabalhar de Uber, por causa que você tá preso aqui, ó, com medo. Isso é inadmissível. Às vezes eu tô falando com alguém aqui que tem uma formação e já era para estar alavancando a sua carreira profissional e não consegue porque tá preso por dor. Às vezes Deus te fez para ser uma empreendedora de sucesso e você tá preso, ó, sem fazer dinheiro por causa de feridas emocionais. Vamos para a cereja do bolo? O que é a cereja do bolo? Vamos ver. Se tem algum aluno meu aqui mais antigo vai saber o que é a cereja do bolo. Quem sabe o que é a cereja do bolo? Eu receba mesmo, Iraci. Deus vai te levantar, minha filha. Deus vai te levantar. Com certeza. Ah lá. A Carly já sabe a oração, então essas é das minhas. É das antigas. Vamos orar? Vamos orar, gente? Olha que forte. No livro de Oséias está dizendo assim: o meu povo é destruído por falta de sabedoria e conhecimento. Sabedoria e conhecimento não é um download do céu. É um conhecimento que você coloca e aplica em você. Não dá para ter sabedoria com uma mente ignorante, gente. Põe amor nas minhas palavras. Eu não quero atacar você e nem deixar você mais mal, mas não dá para ter sabedoria com uma mente ignorante, principalmente ignorar aquilo que você está sentindo, espiritualizar aquilo que não é espiritual. Eu vou orar aqui, mas olha o que o livro de Oséias diz: o meu povo é destruído por falta de sabedoria e conhecimento. Estenda as suas mãos aqui, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que o teu povo venha prosperar de forma sobrenatural e natural também, Pai. É inadmissível entrar ano e sair ano, o seu povo colher o mesmo resultado. Por isso que o teu Espírito Santo venha trazer uma sede incontrolável deles buscarem conhecimento e sabedoria. Que eles venham romper com todo o padrão geracional herdado, com toda a herança de maldição, de escassez, de pobreza, de orfandade, porque o Senhor nos fez filhos em ti, Senhor. Nós somos herdeiros. Uma mente de um filho herdeiro é uma mente de alguém que rompeu com os padrões, com as feridas. Cobre o teu povo com sabedoria, dá conhecimento, dá sabedoria, dá discernimento, mas que eles venham se posicionar como um adulto. O filho maduro é filho adulto, a filho que reina na sede das emoções. Que o teu povo venha ser reconhecido por aquilo que ele superou, deixando um legado de prosperidade, de paz, de alegria. Em nome de Jesus, amém. Ó, gente, um beijo no coração, fica com Deus. Quem quiser abençoar o meu ministério, adquirindo o meu curso, vai lá no meu direct. Esse curso pode comprar, não tenha medo de investir em você. Você é o único ativo, ó. Você é o único ativo que pode trazer prosperidade para sua vida e para sua família. Obrigado, Thaís, minha linda. Então não tenha medo de investir em você. Quando você tem medo de investir em você, é a ferida emocional no controle. Eu só pude romper quando eu investi em mim. Eu tenho, olha, de verdade, eu devo ter mais de 200 mil de investimento, contando faculdade, pós-graduação, livros e um monte de ferramenta que eu adquiri. Só que todo esse investimento, ele trouxe um retorno para mim. Além de eu romper com todas as feridas emocionais,
Hoje eu transbordo na vida das pessoas desse conhecimento. Você só vai ultrapassar nos portais da eternidade com aquilo que é seu. A Bíblia diz que as obras não se perdem. Ainda que você não esteja aqui, elas vão ser contabilizadas. Você já pensou chegar aquele grande dia e Deus falar assim para você? Eu te dei habilidade, dom e talento, e você desperdiçou tudo isso por medo. Me dá conta disso que eu coloquei em você. É muito forte isso daqui, gente. Por isso que eu quis romper. Você já imaginou eu ficar com a boca travada, com um monte de coisa para transbordar, e não fazer isso, porque eu fiquei presa aqui, ó, com medo? Sendo que eu sei que eu vou dar conta de todos os recursos que Deus colocou na minha mão. Por isso que tendo ou não tendo gente, eu venho aqui. Porque isso aqui não é só um pilar para trabalhar a saúde emocional, é para trabalhar a saúde espiritual. E também é algo que Deus colocou no meu coração. Eu não sei até quando eu vou ficar aqui transbordando na vida de vocês, mas aproveita cada segundo. Tá bom, gente? Ó, um beijo, fica com Deus. Deus abençoe, gente. Até quarta-feira, tá bom? Ó, que a Thaís falou, o medo paralisa, é verdade. E a libertação, olha que lindo. E a ousadia e a libertação floresce, perfeito. Toda pessoa a ousadia é um espírito. Ó, que a Bíblia diz, eu não vos dei espírito de covardia, mas eu vos dei espírito de ousadia. Só consegue acessar o espírito de ousadia quem é liberto das feridas emocionais. Bora se libertar. A ousadia é um espírito da sua identidade divina que Deus te deu. Amém? Gente, eu tenho que ir, que eu vou levar meu filho pra escola. Beijo, fica com Deus. Amo a vida de vocês, tá? Vem aqui quarta-feira, às 11 horas.